Bora, fiel, se liga nas informações do Mano e da Lelê do Corinthians nessa terça-feira. Aí o Vitinho que foi operado quase há pouco e o Mano trouxe a situação física do jogador. Será que ele volta ainda esse ano? E muito mais nessa terça. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias, novidades e mais não sei o que no oferecimento de... O Memphis resolveu o problema com o passaporte aí e conseguiu se apresentar à seleção holandesa lá. Então ele foi. Mas se fosse pra voltar pra cá, não ia ser tão rápido. Não ia, mas conseguiu, né? Enfim, tá? Foi pra lá o Memphis. Deve ter achado, né? Porque não é possível. Tá com cara de que, né, se perdeu na night e perdeu o voo. Vem cá, né? eu acho que é o seguinte, é jogador, seleção holandesa, vai aqui no consulado holandês, já 24 resolve. horas os caras, jogador tal, você Sim. acha que é um simples mortal? Exato. E é o maior artilheiro da seleção holandesa. Mesmo então... aqui no Brasil, se você tiver uma baita de uma urgência, e dependendo do seu... Se você tiver no patamar Maurício Borges, 24 horas tá na tua mão. Se você tiver no patamar Marcos Borges, fala assim, não aconselho você passar pela fronteira. Marcos Mas Borges. se você precisar, porque isso daí não é uma exclusividade do jogador em si. Não. Se você precisar, você tá até num outro país, você perde o seu passaporte, você pode pegar uma Passaporte de emergência, que chama. uma permissão ali, que é um passaporte válido por uma viagem pra você retornar ou pra você ir pra algum lugar, depois você... Porque tá válido tudo por no 30 sistema. dias. Você imagina o Mano, velho. O Mano perde e os caras vão lá, mandam pra ele assim o telefone dos caras da Polícia Federal. Fala, procura esse cara aqui que você vai... Não. Aí o Marcão perde, os caras dão um cartão num coiote pra ele. Fala, ó, esse aqui Não, te se a Polícia ajuda. Federal vai atrás do Marcão, não é pra passaporte, é pra prender. Nossa senhora, velho. O Maurício não, os caras foram na casa do Mano pra fazer o passaporte na casa dele. Impressionante. Não, Eu falei não pra é você que o assim. reconhecimento facial pra liberar o elevador pro andar do Mano lá, ele me reconhece? Você tá falando sério? Mas não é juro por só lá, Deus. reconhece até aqui nas clínicas. tudo. Juro Mas por não, Deus. não deveria ser pela retina? Pela íris, né? Retina, Pela é. íris. Não, Retina. isso O bagulho- é fisionomia só, pô. Mas o... É, não. Senão todo prédio vai estar com a íris de todo mundo, isso é um absurdo. Isso aí nem pode, mano, coletar esses dados. ainda não pode. LGPD. Dizem. LGPD. Dizem que ainda Lei não Geral pode. de Proteção e Dados. Mas o Manilê é o seguinte, Vitinho passou pela cirurgia no joelho, né, já segue em recuperação, foi tudo certo aí com a cirurgia do Vitinho. A gente não... Puta, zoou o Vitinho já? Ele fez uma artroscopia, Ele- 15 minutos. Ele deu uma ferrada no joelho no último jogo, ele pisou meio que em falso, assim. Foi meio que sozinho. Ele tava na bola, na disputa lá, mas não foi uma entrada, Mas não foi isso nada. é pouco foi numa... tempo, né, mano? Eu acho que... Um mêsinho, Não, 6 semanas. Em torno disso aí. Porque a artroscopia não é uma cirurgia tão invasiva assim, né? Que você vai ter que abrir o joelho e operar o ligamento cruzado. Sim, Mas enfim. E quem outro Só pra jogador... complementar essa informação aqui, seu Bento, informação importante, hein? A artroscopia pode ser aplicada em galinhas pra diagnosticar Como e tratar problemas articulares. Eu Não, mas sabia. essa informação você Então tem porque a aplica sua na tia tua operou. mãe. tua tia também. Eu tô trazendo informação aqui, ó. Diz o ó, nome LG. de algumas tias suas, Marcão. Minha tia Rita. Minha tia Rita. Rita. Minha tia Ivone. Então, essa tia Rita é tia do Maurício também? Também. Ele ensinou que ela pode ser... Essa é minha tia. Ele adotou porque ele não tinha família e ele foi Essa vai adotado. pra Águas de Lindóia com vocês? Já foi algumas vezes. É. Vocês nunca mais foram pra Águas de Lindóia, mano? Não por causa das tretas de Mas trabalho, não é isso. É. Porque Mas o eu hotel sinto lá não falta. atende mais o que o Mano Já quer. era, né? Não, pelo contrário, Não uma cidade atende pacata, mais. muito legal, não. cara, muito legal. O hotel já... O Mano era O hotel atração, já, ele né, quer da umas família. paradas Agora que os depois que cara ele lá- não vai... Acho que o Imagina. pessoal, Águas de Lindóia, uma galera mais humilde, não sabe as coisas. Nada, Ele quer adoro outra- Águas de Lindóia. Uma cidade muito pacata, Ele velho. quer falou- guindaste pra levar o carro. A essas gente falou paradas assim, pô, mano, vamos lá pra Águas de Lindóia. Falou, tem meliá lá em Lindóia? Mas o... Meliá, Não, ela fala assim, Meliá vamos nem dar, existe mais, vamos dar eu um acho. pulinho ali em Monte Sião pra comprar umas blusinhas de inverno. Ela assim, nossa, Feira ele olha do- com aquela cara. Que meio Feira de do nojo, tricô. né, velho? Eu Feira com do nojo. Tricô em... Nada, legal, pô. Imagina, fala, Odete Reutemann. imagina Nada, falar acho assim, ó. Bordados de Bitinga, né? Vamos Ele lá. fala assim, ninguém vai pôr essas blusinhas no meu filho, não. Imagina. Vamos essas levar o, coisas não, velho. o Antoninho. Vamos levar o Toninho pra andar de trenzinho ali pra subir no contrário, Cristo. velho. Não vai nada. Ah, Eu nem lembro qual foi a última roupa de grife que eu comprei. Vocês estão de brincadeira, mano. Nem uso essas coisas, não. É, só ganha, né? Não compra Mas mais o, nada. quem, Não essas coisas, não. o Corinthians aguarda o Garro. Ele tá com uma em Vai voltar final contra o de Santos. recuperação aí na panturrilha. Não sei não, será que o Santos volta? Volta, a expectativa é ele voltar contra o Santos. Não sei, então. Ele vai usar essa ser data FIFA liberado aí.
nos próximos dias pra começar a transição, hein, mano? É só dia 16 que joga. Dia 15. Dia 15. Quarta-feira que vem. Vamos ver. Assim, não é certeza, né, mano? Mas ele não voltou a treinar com o grupo ainda. Ele tá treinando ainda, né, fazendo a transição já. Mas querem preparar ele pra esse jogo do Santos. Não é certeza que ele vai jogar, mas... Como o Mano falou, expectativa. Aí volta frágil, e fica mais 20 paradas. Cuidado, frágil. Só que, ô mano... Impressionante, né? Com essa lesão do Vitinho, a gente volta agora, muito provavelmente, a ter que aturar o Thales Magno, que ficou de fora do jogo contra o Mirassol, não foi nem relacionado, não ficou no banco, por opção técnica, hein? O Dorival cortou o Thales Magno por opção técnica. Quando eu vi que ele não estava no banco, até achei, mais um que sentiu alguma coisa, se machucou e tal, porque o Dorival vinha utilizando ele, né? Tanto que a gente criticou aqui contra o Flamengo, a escolha pelo Thales Magno ali para entrar primeiro e tudo mais. E aí, 2 jogos depois, ele é cortado do banco por escolha técnica. Então também é uma coisa que não dá para entender, né? Porque uma hora é o preferido ali para entrar antes de qualquer outro jogador, né? Esse reserva de luxo ali que entrou, inclusive contra o Flamengo, antes mesmo que o próprio Vitinho. E aí, no jogo contra o Mirassol, foi cortado por opção técnica e agora vai voltar a ser utilizado, provavelmente. Mas pra falar a verdade, Lele, eu acho que o Dorival ele tem que ter uma coerência aí de colocar essa molecada pra jogar. O Kaique, o Dieguinho. Também acho. Sabe, queima esse prego do cacete aí. Oportunidades ele já teve pra caramba e não soube aproveitar, mano. Então, começa se tiver que bancar mesmo aí, banca o moleque. Pelo menos o moleque é sangue novo, mano. Do lado do Guinegão, do Yuri Alberto Kaique. Ali. Sim, são os dois que eu acabei citando agora. E eu acho que eles têm que ser mais utilizados. Porque depender de Romero, Thales Magno, esses caras aí já deram o que tinha que dar, mano. O Thales Magno é até final do ano? Não, acho que até a metade do ano que vem, se eu não me engano, ou é final do ano. Sei lá. Mas renovaram o contrato. Não, acho que até o final do ano sim, Bento. Porque a temporada nos Estados Unidos é igual a nossa. Não segue o calendário europeu. É um ano de... Mas enfim, o Corinthians vai ter que aguentar até o término do empréstimo. E não vai ter jeito, né? O Corinthians deve fechar o ano aí, mesmo no déficit de 85 milhões por aí, podendo ser mais até. Ontem fizeram uma reunião lá no Conselho, Bento. Inclusive, parabéns aos envolvidos. Se eu não me engano, acho que 130 e pouco de 300 conselheiros que deveriam ter ido votar, menos da metade foi. E o Corinthians passou por essa reanálise orçamentária e a projeção, que era até de lucro esse ano, já que o ano passado fechou acho que em quase 35 milhões de superávit, esse ano já vai bater 83 aí, até agora a estimativa é de 83 negativo, e a tendência é subir mesmo. Como é que pode, né? Não, mas é que tá, o RG, você vê aí a projeção financeira que foi feita para esse ano, eu até tava vendo alguma coisa aqui, deixa eu ver se tá aberto ainda. Os caras são brincadeira. Mas é um bagulho tão patético, RG, que se você olhar aqui, ó, por exemplo, eles tinham aqui... previu arrecadar aí 180 milhões aí em repasse de jogadores, aí, ou seja, venda de jogadores. E até agora contabilizaram aí 73,6. Despesas aí com pessoal, ou seja, salários e direitos de imagem, aí, encargos trabalhistas. O clube previa gastar 345 milhões, tá em 492, velho. Quem foi o jumento que fez essa previsão orçamentária, mano? Porque uma coisa é você errar um pouco, é igual quando você vai fazer uma obra, RG. Nossa. Você sempre calcula um pouco a mais, porque você tem sempre aqueles percalços no meio do caminho que você vai realmente ali, sabe, uma coisa ou outra que vai acabar tendo uma pemba ou outra que você fala, putz, ferrou, vou ter que pagar, vai quebrar um cano, quebrou um azulejo. É sempre uma despesa a mais. Mas, cara, você quebrar essa previsão orçamentária nesse absurdo de dinheiro, é um bagulho ridículo, RG. Acho que o Neto, né, que comentou que... Eles detectaram a despesa lá de 6 milhões por ano para a casa do atleta. Imagina, que é a residência, né? Porque eles mantêm lá para jogadores da base. Porra, 500 pau então, por mês, velho. Tinha uma previsão orçamentária aí também, tudo isso. 500 pau, cara. Tinha previsão orçamentária, RG, também aí de 211 milhões aí com relação a patrocínio. Tá batendo até agora aí 175 milhões. Sabe, eliminação de pré-libertadores aí também, a eliminação da Sul-Americana. O dinheirinho na torneira aberta, né, meu? Vamos que vamos. Os caras vão largar a teta. Mas, RG, por mais que digam a respeito aí de transferban, mas eu creio, Lele, que essas hipóteses de transferban já estavam contabilizadas já para esse ano, porque a gente sabe que isso aí ocorreu em meados do ano passado, inclusive no começo da gestão. O Rojas, ele saiu pouco tempo depois que o Augusto entrou. Porque os idiotas fizeram um contrato lá que se
se o Corinthians atrasasse mais uma parcela, ele poderia rescindir de forma unilateral e receber na integralidade o contrato. Tudo isso já devia estar constando nessa previsão orçamentária de 2025. Mas, como é que mano, é? eu não acredito que os caras estavam contando, não, do jeito que eles são. Eu acho que não, Lelê, tinha que estar no balanço. Tinha que estar, mas você conhece os caras que estão ali, né? Mas, ô Lelê, você faz, por exemplo, uma compra e não paga. Você paga a primeira parcela e não paga o restante, você não acha que vai receber uma notificação? É a mesma coisa, cara. Sabe, Félix não, então, Torres, mas eles Rojas, sempre Garro. fazem isso, mano. Pegam dinheiro daqui, empurra pra lá, vai, não sei o quê. Sempre fizeram isso, né? Então, Lelê, mas que a cabecinha deles é... Então, mas que eles sempre fizeram, é óbvio, sempre fizeram. Isso é modus operandi dentro do Corinthians. A picaretagem tá enraizada, faz parte do DNA dos dirigentes que por lá passaram. Mas se você faz uma conta dessa, vou pagar 2 aqui, depois não vou pagar mais... É nítido que você tem que estar contando já dentro de uma previsão orçamentária que essa bomba vai estourar. Vem chumbo, né, velho? Claro. Isso aí é o Tem básico. que estar, mano. Tem que estar. O problema é eles terem o mesmo pensamento, a mesma visão que você, né? Enfim, porque ali... por exemplo, assim, até o que você trouxe aí desses números que eles fizeram de previsão de vendas de jogador. Eu acho que, assim, se o Yuri tivesse sido vendido nessa janela do meio do ano, que eu acho que talvez fosse até uma expectativa, né? Porque se falava muito no Yuri sair, e a gente sabe que o Corinthians está com a corda no pescoço no quesito financeiro. Então, pode até ser que batesse. Só que aí o que acontece? O planejamento, mais uma vez, é uma porcaria. O time começa a se complicar no Campeonato Brasileiro. E se vende o Yuri nesse momento, já era. Talvez se preocuparam até com risco de rebaixamento de novo e tal, então não pode vender. Então, assim, você vê como é que é o pensamento desses caras. Eles pensam tudo, se tudo vai dar certo. Quando você faz um orçamento desse, eu acho que você tem que jogar no limite da parte negativa. E não lá em cima. Né? Porque você tem que contar com o mínimo possível para não ferrar ainda mais o clube. Se apertar, Lelê, usa o cartão de crédito. Mas eles não, eles vivem no mundo da lua. Eles pensam que tudo tá certo, que tudo vai dar certo. Né? Enfim. Mas, ô Lelê, mesmo que vendesse o Yuri Alberto aqui numa conta básica, o Yuri Alberto, a proposta que tinha vindo, se eu não me engano, uma especulação era de 25 milhões de euros. Sobrava 12 ainda. 25 milhões de euros, vamos arredondar Foi e alta. colocar o euro a 6. O Corinthians ele tem 50% dessa transação. Só que só tinha 50. Então, ó, por exemplo, hoje, Lelê, o Corinthians ele vendeu 73,6, vamos arredondar para 75. Mais 75 ia bater 150, ia estar abaixo ainda da previsão orçamentária. Do que eles planejavam. Mas se tivesse vendido, mano, o déficit do Corinthians hoje equivale a 13 milhões de euros. Os 83. 13 milhões de euros. Se tivesse vendido... Não, mas é que esse déficit ele foi apresentado até... Tem uma estimativa de que feche o ano com esse déficit, mas eu tenho certeza que calcularam errado também, Lelê. Vai passar de 100 essa porra aí. Você acha, Vieira? Conhecendo o Corinthians... cara, é isso que eu tô falando. Porque o equivalente... O déficit é equivalente a só 13... Só dentro do futebol. 13 milhões de euros. E lembrando que... O Corinthians, Lelê, só acrescentando aí também, o Corinthians ele apresentou uma atualização, RG, do valor da dívida, porque fechou o primeiro semestre, e o Corinthians fez aí um balanço financeiro do que já tinha de pemba ali e ampliou de 2,5 para 2,6 a dívida, 2,5 bilhões. Então, com esse déficit novo, aí você pode ter certeza que no final do ano deve estar batendo aí 2,7, 2,8, Lelê. Mas diga aí. Não, eu ia falar exatamente isso, mano, que pelo andar da carruagem, de tudo que a gente viu desses números aumentando da dívida, na verdade, eu imagino que no final do ano, quando a gente for fazer agora, né, esse levantamento novamente de um ano pro outro, eu acho que no final do ano tá batendo 3 bi essa dívida. Caramba. Ou próximo disso. Também acho. Encerramos aqui as manchetes. É isso. Né? Muito alto, né? Bora Muito lá. bem. Então começa a falar desses valores altos, aí dá uma assustada, é melhor. Informação exclusiva para vocês, a Betano entrou forte na briga para ficar com o combo, não estou dizendo só com o estádio, tá? Há o interesse da Betano com valores apresentados, tá? De estádio e também de master da camisa. O Corinthians ainda não aceitou nenhuma proposta, o Corinthians, né, vai pegar essa proposta da Betano, né, e levar, né, inclusive no mercado, né, para ver se consegue algo a mais ainda no mercado. O Corinthians já apresentou a Esportes da Sorte, que tem total direito, né, de cobrir
essa proposta e poder, né, ficar aí com o nome da Arena e também, né, se manter como patrocinador master da camisa do Corinthians. Lembrando, o Corinthians hoje recebe 103 milhões, tá, por ano, né, de patrocinador master, né, na camisa. O Corinthians quer 200, tá? A Esportes da Sorte vai ter que cobrir Betano e outros que podem pintar ainda, porque o Corinthians não aceitou agora, não aceitou de cara Betano, mas repito, hein, chegaram forte, o Corinthians tá gostando. Só que o Corinthians não vai falar claramente sobre isso, porque existe esse acordo com a Esportes da Sorte. Outra coisa, o Corinthians quer 200 milhões. Na Arena são 700 milhões, o Corinthians quer 70 milhões por ano. Já falei tudo sobre isso. E o Corinthians, ele recebeu também uma proposta, tá, da Ipera-Pharma para ficar com os Neymer Whites. É um reajuste. O Corinthians ganha hoje 20 milhões por ano. Esse reajuste o Corinthians recusou. A proposta da Ipera-Pharma está recusada pelo Corinthians, tá? Outras propostas ainda não foram recusadas. O Corinthians está no mercado tentando ver todas as possibilidades. A Betano chega forte brigando para ficar com um combo. A Esportes da Sorte também está na briga e pode pintar outras bets também, né? E outras empresas nessa briga. Outra coisa, multas. Né, a partir do dia 1º de outubro, como informei com exclusividade, a multa caiu, né, do patrocinador master de 120 para 30 milhões. A empresa que assumir, seja Betano, seja qualquer outra, vai ter que pagar essa multa de 30 milhões. A empresa que assumir vai ter que pagar uma multa também da Neoquímica Arena, tá? Que é do contrato com a Ipera-Pharma. O Corinthians alega que o valor está entre 60 e 70 milhões. A Ipera-Pharma está alegando 90 milhões. Já existe, inclusive, essa discussão, porque o Corinthians sabe que em breve, né, vai ter que entrar nessa questão de pagar a multa para outra empresa entrar. Então, gente, informações exclusivas sobre os Neymer Whites do Corinthians só aqui no canal Café do Setorista, e estou atualizando você de tudo que está acontecendo. Lembrando, o Corinthians quer sim um adiantamento, tá? Quer um adiantamento, né, para fechar o acordo. Seja, né, com qual for a empresa. E lembrando, não estou cravando nada, não tem nada fechado, porque muita coisa pode acontecer. O Corinthians quer ganhar mais e vai usar o mercado para isso e as propostas que tem na mesa já para ganhar mais. Tá certo? Fabinho Soldado passa por uma investigação no Corinthians, tá? O negócio começou a apertar para o Fabinho Soldado. Acho muito difícil o Fabinho, né, no momento que ele está vivendo no Corinthians, continuar em 2026, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o Fabinho Soldado foi convocado pelo CORE, que é o Conselho de Orientação, né, do Corinthians, para dar esclarecimentos sobre a sua administração no CT Joaquim Grava e principalmente, tá, em relação ao futebol do Corinthians. O que está acontecendo, tá? Ele vai ter que explicar, o Fabinho Soldado vai ter que explicar a diferença enorme, tá, entre o orçamento que foi previsto, né, e o valor absurdo que o futebol chegou, que é uma diferença muito grande. Ele vai ter que explicar isso, porque que existia um orçamento no futebol que era um valor, e esse valor está absurdamente mais alto. Eu procurei com as fontes saber, né, a diferença disso tudo, tá? A pessoa disse para mim, Samir, o aumento, tá, no orçamento foi em 42% daquilo que tinha sido orçado para o valor do futebol. Então, assim, foi previsto um valor para o futebol, para gastar, né? E o futebol hoje, 42%. Você tem noção do que é isso? O Fabinho conseguiu, né, junto ali, né, com o departamento de futebol, gastar 42% a mais do que foi orçado, tá? E agora, né, eles querem saber qual que é o tipo de gestão que ele está fazendo, por que ele não percebeu isso, né? Enfim, o que foi previsto de 2025 já estourou em 42%, tá? 42% foi previsto em 2025 e o Corinthians contratou quem, hein? E outra coisa que é a venda de atletas, né? Que é uma receita enorme, né, de venda de atleta e não vendeu ninguém, tá? Então, enfim, o Fabinho Soldado, né, vai passar a ser cobrado no clube agora, tá? Acho isso muito importante. Deixa o like, tá convocado pelo CORE e uma investigação também aí por tudo que está sendo falado aí do Fabinho, né, nas redes sociais. Tem muita coisa que ele vai ter que se explicar no CORE e principalmente porque o futebol, né, tá gastando 42% a mais do que foi previsto.
Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Olha só, o Conselho do Corinthians aprovou a revisão do orçamento que prevê déficit de 83.300.000 reais, tá? A gestão do presidente atual, Osmar Stabile, reformulou o documento que estimava superávit de 37 milhões e meio em 2025, tá? O Conselho Deliberativo do Corinthians, enfim, né, aprovou por aclamação em assembleia no Parque São Jorge, né, essa mudança, né, orçamentária, e isso foi muito importante, tá? A revisão, ela prevê um déficit de 83,3 milhões, como eu falei, uma diferença, sabe de quanto? De 120 milhões, 121 milhões de reais para o superávit, né, de 37,5, né, que estou falando em milhões, né, que foi estimado pelo clube sob o comando de Augusto Melo. A atual diretoria do Corinthians quis revisar o orçamento porque considerou, ao assumir o comando do clube em maio, que a estimativa para o ano estava muito distante da realidade, tá? O que isso significa, né? Não muda nada para o Corinthians, não prejudica o Corinthians em nada, pelo menos, né, o que tem de bom nisso? É que expõe a verdade, porque o Augusto Melo, tudo que ele falava, vai ter isso, vai comprar, que isso, paguei contra isso, paguei, entendeu? Nada é realidade. Esse superávit aí não existe, não tem como. Para ele chegar nesse número aí, esse número veio da cabeça dele, não tem como. E aí a realidade, né, o Osmar colocou, né, ele estava colocando um superávit de 37 milhões, né, aí o Osmar, eles fizeram a conta lá, viram, não tem superávit, tem déficit, e a verdade tem que ser colocada. Então isso está me agradando muito, eu acho que a verdade tem que ser colocada à tona sempre. Se a gente quiser, né, mudar de vida, tem que encarar a verdade. Se a gente quiser realmente mudar a história do Corinthians, a primeira coisa é encarar a realidade e a verdade. A verdade está aqui, não tem superávit, tem um déficit, né, e agora é correr atrás da grana, mas eu achei interessante isso. Comenta aqui embaixo, me fala o que você achou disso tudo. Com isso, informações aí do Energia 97, também com o Mano e a Lele trazendo, e também com o Samir, né, trazendo informações do Corinthians. Parece que a Betano vem forte para querer esse name rights e também o master da camisa do Corinthians. Cara, vamos ver. Mas sei lá, mano, depende muito também dos valores aí, se vai chegar a outras empresas. Mesmo no cara, não curto muito negócio de casa de aposta do name rights do Corinthians, não, cara. Não, na arena do Corinthians, não. Como falaram aí, a gente pode perder identidade, mas claro, se os caras oferecerem uma bala, uma grana, tem que fazer, pode entrar de boa. Olha, a dívida aí batendo 2,6 bilhões até final do ano, que nem ele falou, pode chegar a 3 bilhões, cara. E o único jeito é SAF, mano. Esse SAFiel aí vai ser bem bacana. Sexta-feira vai ter entrevista dos caras aí. Mano, vai ser muito bom, vamos ver como que vai funcionar. Isso daí realmente. Já tem várias entrevistas aí dos caras falando como que funciona, mas no Energia é a primeira vez. Então pode ser que atinja mais corintianos. Porque, cara, com esses caras incompetentes lá dentro não dá. É muita gente competente, muita gente, né? Pilantra dentro do Corinthians, só sugando o clube, né? Então, cara, o único jeito é uma SAF, sendo SAFiel, ou um modelo de SAF comum, normal. É o único jeito pro Corinthians, mano. Até o presidente da Gaviões, o Ale, ele tá pensando. Antes ele era total contra a SAF, mano. Hoje ele já tá pensando, tá começando a mudar de ideia pra se vier uma SAF, se o Corinthians mudar o estatuto pra poder se tornar uma SAF, ele já tá a favor, cara. Então, o único jeito, não vejo saída, não tem como. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!